quem vem pela primeira vez e quem já está participando semanalmente. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês. O tema de hoje à noite é racismo, a questão mais desafiadora. Por que foi escolhido esse tema? Já fazem 2 semanas que nos Estados Unidos e muitos outros países do mundo, inclusive Brasil, multidões invadiram as ruas, apesar da pandemia da coronavírus, e pedem, ou melhor dizer, exigem a unidade racial. Parece que a morte de George Floyd abriu uma grande e profunda ferida que ainda sangra e não quer fechar. Em pleno século XXI, e apesar de todas as provas científicas e históricas que foram descobertas, ainda há muitas pessoas no mundo todo que acreditam na supremacia racial e maltratam os que não são parecidos ou igual a eles. No seu best-seller, Uma História Breve da Humanidade, o livro Sapiens, Yuval Harari afirma categoricamente que todos os seres humanos vieram da África, onda após onda migraram para outros continentes. Então, isso nos leva a pensar de que somos todos africanos. Mas, claro, que milhões de anos de vida em outros lugares, climas e temperaturas, as feições dos seres humanos foram mudando e se adaptando ao clima onde estavam vivendo. Então, o que aconteceu? Mudou a textura da pele, a cor da pele, a textura do cabelo, e as pessoas foram se diferenciando umas das outras. Mas a sua essência não mudou. Agora, já que a ciência não consegue nos convencer dessa unidade racial, o que nós precisamos fazer? Nos refugiar à religião e saber o que então a religião fala em relação a essa questão racial. A fé Bahá'í é a mais recente das revelações divinas, que nasceu na Pérsia, no atual Irão, que trouxe tratou profundamente do assunto e apresentou muitas soluções baseados nos princípios e ensinamentos de Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. Então, resolvemos buscar um especialista, no caso, o nosso querido amigo Gabriel Marques, que tem bastante experiência nesse campo, e pedir a ele para nos falar um pouco sobre esses princípios e ensinamentos trazidos por Baha'u'lláh. Rapidamente, devo dizer a vocês que Gabriel Marques é autor de vários livros, especialmente um chamado Da Senzala à Unidade Racial, outro, os servidores, os acendedores de velas. Ele também serviu como conselheiro continental entre os anos continental da fé Bahá'í, da comunidade Bahá'í, de 1998 a 2010. Ele iniciou e promoveu ao longo de mais de 10 anos encontros de afrodescendentes. Gabriel é também bacharel em Direito. Em breve, ele vai lançar mais um importante livro sobre Martha Ruth, Arauta do Reino, Viagem à América do Sul, 1919. E este livro está na Livraria Bahá'í e tem preço especial na pré-venda. Então, esse fica um pequeno comercialzinho. Quem quiser acessar a Livraria Bahá'í é www.livrariabaha'i.com.br.
inclusive encontrar também os outros livros dele que já falei no início. Então, querido Gabriel, seja muito bem-vindo, estamos ansiosos para lhe ouvir, por favor. Oi, dona Guiste, quero inicialmente agradecer o convite amoroso. Eu sei que a senhora, já por muitos e muitos anos, já algumas décadas, promovido esses encontros e propiciado a participação de muitos amigos com os mais variados não só da atualidade, mas de interesse geral. Como a senhora mencionou, a gente está experimentando um momento ímpar, favorável, né, de certa maneira, para voltar a uma questão que já está, no nosso caso, por 5 séculos. No caso dos Estados Unidos, igualmente, desde que esse projeto escravagista, né, de ter africanos para as Américas teve início com o processo de colonização, iniciado pelos portugueses, seguido pelos espanhóis, a história que a gente conhece. Eu sempre que, por algum motivo, sou convidado a falar sobre o tema, eu fico um pouco nervoso, especialmente num caso de um momento como esse, porque o Rolar sempre nos chama, porque o momento traz muitas ações pessoais, né, de ter participado até com alguns companheiros que eu estou vendo aqui na tela, Irad e outros, né, e reuniões do movimento negro, e a gente vê o quanto o tema traz emoções, né? E Bahá'u'lláh diz que a gente deveria, de alguma maneira, nessa investigação da realidade, evitar tanto o ódio o amor, porque o amor nos cega e o ódio nos repele, ou seja, nos afasta, na verdade, da possibilidade de ver as coisas com maior clareza, tal qual o amor. E quando a gente está num momento como esse, né, a maioria das notícias, das informações, são todas, em sua grande maioria, num cunho bastante de ânimos acirrados. Mas, enfim, ele chamou esse tema de a questão mais vital e mais desafiadora por volta de 1938, escrevendo inicialmente aos amigos dos Estados Unidos. Tinha visitado os Estados Unidos em 1912, cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta, falou em diferentes universidades, encontrou com personalidades e tratou da questão racial de uma maneira muito veemente, de um lado, de outro, trazendo justamente toda essa visão da unicidade da humanidade. Mas Shoghi Effendi, eu gostaria de ler um breve parágrafo, porque diz a essa questão mais desafiadora. Ele diz: quanto ao preconceito racial que há bem perto de um século vem corroendo a fibra da sociedade americana, ele atacando a inteira estrutura social, esta deve ser visto como constituindo a questão mais vital e desafiadora com que a comunidade defronta na presente etapa de discussão. Naturalmente, ele está escrevendo a comunidade Bahá'í americana. Os incessantes esforços exigidos por este problema, de suma importância, ofícios que impõem, o cuidado e a vigilância que demanda, a coragem e a fortaleza moral que requer, o tato e a simpatia de que necessita, tudo isso investe esse problema, longe de ainda ser resolvido de satisfatória pelos Bahá'ís americanos, de uma importância que não podem ser exagerados. Os de branco e os de cor, os de alta
de baixa categoria, jovens e velhos, quer recém-convertidos à fé ou não, todos com que ela se identificam devem participar, prestar seu auxílio, cada um de acordo com sua capacidade, sua experiência, suas oportunidades, à tarefa de cumprir com as instruções e realizar os desejos de Abdu'l-Bahá. A Casa Universal de Justiça, que é o órgão supremo da comunidade Bahá'í, em 1985, escreveu um documento intitulado A Promessa da Paz Mundial, que foi, então, compartilhado com autoridades governamentais em todo o mundo. E o livro Casa Universal de Justiça elenca alguns pontos que todos eles, de alguma forma, estão conectados com o racismo, embora com relação específica ao racismo, ela chama a atenção para o fato de que é um dos males mais funestos e mais persistentes e que, na verdade, é um obstáculo no caminho da paz, que impede o desenvolvimento de suas vítimas, corrompe aqueles que praticam e, na verdade, impede o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, como Nelson Mandela disse que, reafirmou, né, algo já sabido, mas ele disse que ninguém nasce odiando ninguém, né? E que, então, é preciso ensinar as pessoas a amarem para que, então, esse estado de coisa possa mudar. Que talvez valha a pena, no nosso caso brasileiro, especificamente, revisar um pouco de onde que vem a nossa história do racismo. Na verdade, não é uma leitura final, mas alguns elementos da nossa história que talvez sejam desapercebidos. É um racismo, especialmente na forma em que ele se encontra hoje no nosso país, né, de maneira institucionalizada, de forma também na estrutura da própria sociedade. A gente fala de racismo institucional e estrutural. Muitas vezes se torna difícil de identificar exatamente aonde está o racismo. A gente convive com as pessoas, né? Existe um mal, as pessoas, quanto mais escura a cor da pele, mais dificuldade tem de participar em todos os círculos, de avançar socialmente, de avançar culturalmente, do ponto de vista educacional, e isso naturalmente vai ter as mulheres mais ainda, isso vai levar a um reflexo econômico e que, em parte, explica as disparidades, embora para muitos de nós, às vezes, a gente, então, preferiria chamar de um problema social que um problema, efetivamente, de cunho intrinsecamente racial. Então, eu queria revisar um pouco aqui algumas das bulas papais que, lá pelo ano 1452, 1153, autorizaram o aprisionamento, inicialmente, dos sarracenos. Os sarracenos eram os povos berberes, no norte da África. Eles haviam, na verdade, desde o século VII, com o avanço do Islã, haviam povoado toda a Península Ibérica, foram o avanço da Europa, o avanço na ciência, na medicina, na astronomia, na agricultura, tudo a Europa, em grande parte, deve aos árabes.
nós mesmos, quando falamos dos algarismos arábicos, né, 1, 2, 3, até então nós estávamos acostumados a fazer conta com o algarismo romano, que era da civilização cristã europeia. Mas então, já pela primeira, e aí eu vou fazer referência a alguns pontos, só para nos ajudar numa sequência e entender. Então, a primeira bula foi do Papa Nicolau V, 1452, quando autorizou a Portugal e a Ordem de Cristo a plena permissão para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que estejam, assim como os seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Isso é de 1452. A próxima bula foi a bula Romanus Pontifex, igualmente do Papa Nicolau V, que concedeu as terras conquistadas e por conquistar ao cabo bojador, que naquela época a gente, quando estuda aqui na nossa história do Brasil, então a gente recorda que o mar-oceano era cheio de dragões, terminava em precipício, e essa eram realmente a mentalidade geral que povoava a Europa. Portugal e Espanha estão no extremo ocidental da Europa e, portanto, eram os últimos a ter acesso aos bens que eram até então do Oriente, da China. 1453, o Império Otomano ocupou Constantinopla e, então, o papado, o segundo papado, por assim dizer, perdeu o domínio sobre as do Oriente. E, então, as cruzadas que haviam se iniciado por volta do ano 1000, foram cerca de 7 cruzadas, a Europa conseguiu, em uma oportunidade, conquistar a Terra Santa e depois nas demais perdeu, ou seja, deixou de conquistar a Terra Santa, ficou ocupada sempre pelos muçulmanos, mas em 1403, de Constantinopla, então iniciou a tentativa de nova descoberta do caminho para as Índias. O Brasil, naquela época, já aparecia em vários mapas da época. Eram mapas em que a costa brasileira aparecia como grandes ilhas, mas já se sabia, e muitos desses mapas apareciam, inclusive, com o nome Brasil. E, então, a Ordem de Cristo era uma continuação em Portugal dos Templários e que receberam a autorização para conquistar a costa da África e acabando no Brasil, embora já se tinha algumas descobertas. Muito bem. Só que, paralelamente com o início da escravidão africana, para fazer uma justificativa do aprisionamento dos negros, se trouxe novamente à tona a questão da mitologia branco e negro como simbolizando bem e mal. E se atribui isso, inclusive, para a descendência de Cã, que era um dos filhos de Noé. Tudo bem? E Cã, então, seria descendente de Cã, como diz no Antigo Testamento, havia ludibriado, zombado do pai, que estava dormindo nu, e por isso recebeu uma maldição
E isso se repete através da história e aparece em diferentes momentos, sustentado pelos mais diferentes membros, especialmente da Companhia de Jesus, que é a companhia jesuítas que vieram ao Brasil. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, o missionário da Ordem de São Pedro, João de Souza Ferreira, que não há lei divina nem humana que proíba a possessão de escravos. São da descendência da maldição de Cã. Muito bem. Jorge Bence foi um dos primeiros a escrever sobre o Brasil. E escreveu esse livro aqui, chamado Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos. Isso vocês vão encontrar na internet, entra na Biblioteca Nacional e podem baixar todos esses livros antigos, especialmente dos escritores quinhentistas, todos lá disponíveis para baixar. Mas ele diz o seguinte: escravos deviam andar todos despidos, visto que a escravidão e cativeiro teve sua primeira origem no ludibrio que fez Cã da desnudez de Noé, seu pai. Sabido é que, dormindo esse patriarca com menos decência, descoberto, vendo Cã e escarnecendo dessa desnudez, a foi publicar logo a seus irmãos. O castigo deste abominável atrevimento foi amaldiçoar do pai toda a sua descendência, que no sentir de muitos é a mesma geração dos pretos que nos... E aprovando Deus esta maldição, foi condenada à escravidão e cativeiro. Justo, pois, que tivessem os escravos, e singularmente os pretos, em lugar do vestido, a desnudez, para lubrídio seu e castigo da culpa cometida por seu primeiro pai. Como que traz, né, essa ideia muito presente nas religiões abraâmicas, do pecado original. Todos nós já nascemos pecadores, né? E estamos pagando os pecados cometidos há milhares de anos atrás. Aqui traz a ideia, só que nesse caso já em relação a Cã, que era um dos descendentes de Noé. E a historiografia brasileira vai apresentar um monte dessas referências. Um dos escritores franceses da época do Iluminismo, Alex de Tocqueville, ele cita muito essa questão da escravidão negra, tendo que, ao incluir o elemento cor, porque a escravidão sempre existiu na Europa, nas nossas antigas civilizações sempre aparece os escravos. Ou a facilidade era que os escravos deixavam de ser escravos, se misturava a população, de uma maneira geral, não tinha o elemento cor vinculado. Quando se agregou o elemento cor, então, é como esse mesmo Gibense, mais tarde, em um outro livro, vai dizer, os escravos, era preferível os escravos africanos porque eles não tinham para onde fugir, porque eram facilmente identificáveis. Para onde quer que fossem, era identificado pela cor que era um escravo. Então, Alex de Tocqueville diz o seguinte, que o que havia mais difícil nas civilizações antigas, mudar a lei. Para nós, hoje, é o mais fácil. O que era fácil para eles, naquele tempo, segundo ele, era mudar a cultura, para nós, é a nossa dificuldade, né?
nós podemos mudar a lei, mas só Deus pode fazer eliminar as marcas da escravidão, ele se referindo especialmente ao racismo nos Estados Unidos. Bom, vamos seguir adiante, tem muita coisa, eu não vou fazer referência, porque o tempo também vai correr, mas dizer que um pouco antes do processo, de concluir o processo da escravidão, o Brasil, já em 1850, começou. 1850 foi o ano do fim vamos dizer, do tráfico, oficialmente, né? Foi a Lei Eusébio de Queiroz, da Inglaterra, que proibiu o tráfico transatlântico, o tráfico negreiro. 1850, 1835, existia grande propaganda em toda a Europa quanto aos benefícios da imigração do Brasil. Então, já se avistava o final da escravidão, já se fazia propaganda na Europa para que pudesse vir imigrantes europeus, especialmente eslavos, e é interessante ver alguns desses textos estão aqui nesse Missão na Selva, que vai falar a história de Emil Odebrecht. É quando a família Odebrecht vem ao Brasil e se estabelece na região sul, especialmente Santa Catarina. Mas é interessante porque, muito explicitamente, ele diz que, naquele ano da proibição do tráfico de escravos, foi também o ano da ação da colônia de Blumenau e da publicação da Lei de Terras no Brasil, 1850, que dispunha sobre as terras devolutas do Império, quais seriam, então, demarcadas e repartidas entre os imigrantes europeus que se dispusessem a vir para o Brasil. E, naturalmente, que muitos vieram. A gente vai ver o reflexo disso em alguns mapas que eu vou mostrar daqui um pouquinho. Mas também trouxeram, com a colonização, também, vamos dizer, a morte de indígenas do sul do Brasil. What? I set up complete office. Então, aqui, ele diz que havia propaganda explícita nos jornais de Blumenau, 1850. Os índios, tal como eram chamados os índios, estorvam a colonização e as comunicações entre o litoral e o Planalto. É preciso acabar radicalmente, o mais depressa possível, com esse estorvo. Pontos de vista sentimentais sobre o caráter injusto das caçadas aos bugres são inteiramente descabidas. E secundando, veio... Bom, aqui vem falar, em verdade, de como era feito o pagamento pelo número de orelhas de índios que os caçadores conseguissem trazer. Então, se por um lado o Brasil oficialmente já visualizava o final da escravidão, paralelamente havia todo um projeto de receber imigrantes europeus que vieram em grandes ondas após ondas, o início desse século passado, né? 1930, 1940, ainda tinha ondas de imigrantes chegando, especialmente nas regiões sul do país, mas é interessante que, com o processo da finalização da escravatura, nenhuma terra foi distribuída, nenhum projeto de reforma agrária foi feito contemplando os escravos que já existiam no Brasil. Então, eu vou pedir a Ana Paula que vai passar rapidamente em alguns slides, só para a gente ver os desdobramentos desse processo de fim da escravidão, que, na verdade, perpetuou a escravidão que ainda permanece
no sentido econômico, social, educacional, embora pela lei a gente decidisse todos livres e iguais. Vamos ver aqui slides. Esses dados sociais e econômicos. E aí eu vou tentar passar rapidamente. E alguém precisa de me dizer quanto tempo eu tenho para poder agilizar algumas coisas. Tem mais uns 20, 25 minutos. Ok. Eu não vi ainda nenhuma slide, não. Não está compartilhando? Não sei. Não, ainda não. Ué. Entrando. E agora? Ainda não. Agora entrou. Tá, então eu vou passar rapidamente aqui alguns dados para que a gente possa acompanhar. Então, o Brasil foi o maior importador de escravos de toda a história do tráfico transatlântico. Chegou, estima-se, 4,8 milhões de pessoas. Foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão em 1888, apenas antes de Cuba. Penúltimo país da América a abolir o tráfico de escravos em 1860, como eu mencionei, porque a Inglaterra já ameaçava confiscar todos os negreiros. E possui, hoje, a segunda maior população negra ou de afrodescendentes do mundo, é superado pela Nigéria. Vamos adiante. Então, aqui a gente tem o percentual de todo o tráfico transatlântico entre 1451 a 1800, vamos dizer. O Brasil recebeu 38% de todo o volume de africanos que vieram, de escravos. O Caribe francês, 16%, Caribe britânico, 17%, América Espanhola, 16%, aí os Estados Unidos, 4%, e outros países, 7%. Vamos adiante. Aqui a lista da cronologia da escravidão. Não vamos aqui, olha, veja lá o último, Brasil, 1888. Então, eu falei algumas coisas. 1850 foi a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei das Terras, né, devolutas para a colonização. 1854, houve um decreto imperial negando os negros a terem acesso à escola pública. Então, os negros não têm permissão, sem permissão. 1870 é quando começa o movimento abolicionista, com envolvimento de intelectuais como Joaquim Nabuco, as classes populares, escravos, porque já visualizando a possibilidade do fim da escravatura, começaram, então, naturalmente, a revoltas, fugas na corpo mole. Né? 1871, a lei do ventre livre. Minha avó nasceu já um ano após o fim da Lei Áurea, em 1889, mas não bastava a lei da abolição. No registro de batistério dela, o que aparece era que Juventina Gabriela, nascida da escrava Lia, da fazenda fulano de tal, isso no norte. Ok? 1878, o decreto 7.030, os negros já teriam acesso à escola apenas na parte da noite, com autorização dos senhores e, naturalmente, depois de extenuante de trabalho. É só por volta de 1900 que começam a surgir
os primeiros ou as primeiras escolas voltadas para negros descendentes de escravos, com cursos tipo costura, bordado, cozinha, etc. Vamos adiante. Pode passar. Bom, aqui pode passar, eu acho que a gente vai ver aqui, nesse aqui é melhor. Não, volta um slide. Slide vai nos dar a referência de 2010, embora não tenha mudado muito. Da população total do Brasil, de 190 milhões de pessoas, 2010, 47% se auto-intitularam brancos, 7,61% se intitularam pretas, 40,13% se intitularam pardas. A soma dos pardos e negros, que é o que se refere-se aos afrodescendentes, só somam bastante, quase 60%, vamos dizer aqui. 50 e poucos por cento, perdão. Pode seguir. Da população. Esse é o mapa, segundo o censo de 2010, de onde estariam brancos, os pardos, afrodescendentes, aqui inclusos, os índios, e os pretos, os amarelinhos lá do fundo. Mas vocês veem que existe, em toda a região sul do Brasil, basicamente, a concentração dos brancos. É como se a gente tivesse uma linha divisória também no país entre negro e pobre, e o sul rico e branco, né? Embora naturalmente exista uma diversidade de matizes também nesses locais. Minoria, vamos lá. Aqui a gente vai ver, os dados não estão aqui atualizados, mas vocês podem pegar os dados do censo atual, mais recente, né, 19 e 20, vão ver que não mudou muito. A taxa de analfabetismo, esses são de alguns slides preparados por Roberto Lins, que era um dos pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, a taxa de analfabetismo com uma população acima de 25 anos, entre os brancos, 10%, entre os pardos, 5,2%, entre os negros, 25,9%. Vamos. Podemos passar para o próximo. Escolaridade média em anos de estudo, aqui na linha horizontal, né? Então, a gente tem aqui entre os brancos com 6 anos de estudo, a média, os pardos 4,4, os pretos 4,2. A gente vai vendo as desigualdades persistentes desde o tempo do Brasil Império, que se mantém estável desde a abolição da escravatura por conta dessa desatenção do Estado brasileiro. Vamos adiante. Eu queria... Aqui a porcentagem da população com nenhuma escolaridade. Aqui está um pouquinho difícil de ver embaixo, mas começa no ano 1000, aqui é 1929, tá certo? E nós vamos até 1974. A linha vermelha representa os brancos, a linha azul representa os negros. Apesar de que, ano tem diminuído a porcentagem da população, digamos, analfabeta, mas a diferença permanece. Próximo.
Aqui é a taxa, a porcentagem, melhor dizendo, da população com escolaridade igual à terceira série do secundário. Você vê uma curva ou uma ascendente, né, que já vai diminuindo, mas em paralela com os negros abaixo. São as pessoas, a população com escolaridade igual a 4 anos ou mais do ensino superior. Aqui a gente já vê uma margem muito maior do que nos níveis anteriores. Ou seja, à medida que a escolaridade vai subindo, vai se ampliando essa distância entre negros e brancos. Ok? Está aqui, perdão. Mercado de trabalho. A mesma coisa, a mesma referência, brancos, pardos e negros, só que aqui dividido por gênero e cor, então. Né? Taxa entre homens, brancos, 5,5, entre pardos, 9,2, negros, 11. Entre as mulheres, 12,5 entre mulheres brancas, 0,6 entre mulheres pardas e 16,5 entre mulheres negras. Pobreza e indigência. Eu acho que a gente pode passar mais um outro. Tá? Aqui o rendimento, esse é mais atual, esse é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010, é o rendimento da população brasileira conforme cor ou raça. Né? Na coluna última da direita está a totalidade da população, até um salário mínimo, primeira linha em cima. População branca, 38,3%. A par, estou pulando a amarela, preta, perdão, a segunda, 10,8%. A parda, 49,88%. Vamos passar de 10 a 30 salários mínimos, naturalmente uma faixa muito mais elevada. A branca tem 80,37% daqueles que recebem nessa faixa, que recebem nessa renda. Os pretos têm 2 pontos, os pardos 14,99. Mais de 30 salários mínimos. Entre os brancos, 84,23, os pretos, 1,64, e entre os pardos, 12,17. Eu acho que eu estou bem atrasado na minha apresentação, então pode passar esse também. Eu vou para os slides para a gente... Isso aqui é só para a gente ter um quadro mais geral da situação para a fala que naturalmente vem a seguir, que é, então, o papel que nós temos a desempenhar e que naturalmente estamos, de alguma forma, desempenhando em relação à mudança. Aqui eu trouxe o mapa da riqueza do mundo. Vocês sabem que agora em 2019, ano passado, foi divulgado a concentração de renda mundial. Em 2009, nós tínhamos cerca de 360 pessoas cuja riqueza equivalia a 3,5 bilhões de pessoas, quase metade da população do planeta, e no ano passado nós chegamos, está aqui, 26 indivíduos. Está aqui, 9, 80, 2019, 26 indivíduos. E a distribuição da riqueza está aqui. Estados Unidos sozinho hoje representa quase 30%, depois vai seguir da China, Japão, aí vem alguns países menores. A turma toda em verde aqui é a Europa, ok?
O Brasil vai estar, vocês não vão ver aí, está muito pequeno, tá certo? Mas o Brasil está aqui, essa bola, já que a gente gosta muito, aqui na lateral inferior esquerda. Eu não sei se eu que estou passando aqui o meu mouse, não sei se conseguem ver aí. Vamos no slide, porque aqui, outra vez, vai aparecer no próximo slide, algumas, vocês vão ver que toda a América do Sul, esse é o índice Gini, né, que é a idade de renda, vamos dizer assim. Quanto mais próximo do zero, melhor, significa que está em uma situação melhor. A gente vai ver que toda a América Latina, incluindo a América Latina, também está distante do zero. Coincidentemente, juntamente com vários países africanos, são todos ex-colônias, ou de Portugal, ou da Inglaterra, ou da França, ou da... Adiante. E aqui é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que fazem avaliação dos estudantes em todo o mundo para medir as taxas de desigualdade e do desempenho escolar. Então, vocês veem que os países que estão em vermelho são os países cuja média para alunos em torno de 15 anos tem deficiência na leitura, nas ciências e na matemática. Então, veja, com o nosso histórico brasileiro, né, para não ir para outros países, com uma população majoritariamente negra ou afrodescendente, com os menores índices de renda, acessibilidade ao ensino, desde o ensino básico até o ensino superior. Naturalmente que tudo isso a gente, então, se reporta ao que a Casa Universal de Justiça nos chama a atenção para o fato de que o racismo não só impede o desenvolvimento das potencialidades inerentes das suas vítimas, mas impede o desenvolvimento humano. Se a gente, Bahá'u'lláh, quando traz esse exemplo de que a população negra deveria ser com a pupila do olho, que é um exemplo que foge totalmente ao que comumente se ouviu falar desde o século XIX, traz essa percepção, primeiro, de que o mundo humano, a sociedade humana, não poderá evoluir corretamente a menos que o elo mais fraco da corrente, todos esses países que estão marcados vermelho escuro, vermelho, poder evoluir, poder se desenvolver e alcançar seu desenvolvimento. A distribuição da riqueza, que a gente viu agora, essa concentração igual, descabida de riqueza, não vai ser feita de maneira por conta de legislação. Se não houver uma mudança no coração humano, nós já podemos, desde já, prever o que Abdu'l-Bahá falou aos Bahás americanos em 1911, que essa é uma questão que, se não for solucionada adequadamente, poderá terminar em carnificina. E quando a gente vê esses espasmos que vêm e vão em função do racismo institucionalizado, a gente deveria se preocupar. Claro, a gente agora está numa fase de revisionismo, né? Então, estão derrubando estátuas, etc. e tal. Naturalmente, a fase não resolve o problema. Eu queria, então, mostrar rapidamente um outro PowerPoint, que é da Estátua da Liberdade, porque a gente sempre acreditou daquilo que a gente ouviu, que é a Estátua da Liberdade, naturalmente foi um presente da França para os Estados Unidos, né?
e que simboliza as boas-vindas a todos os imigrantes, né? É o que está lá, o poema que consta na placa. Uma nossa amiga Bahá'í dos Estados Unidos, o nome dela é Joy DeGruy, ela é psicóloga, psicoterapeuta e tem dedicado, na verdade, todo o seu trabalho e profissão num tema que se chama síndrome pós-traumática dos afrodescendentes da escravidão americana. Então, tem um pouco da estátua. Originalmente, ela foi uma visita lá há alguns anos atrás e tem um pequeno museu na parte de baixo. Pode passar essa foto, né? E aqui estão os desenhos originais do escultor. E ela viu que não tinha aqui na mão da estátua, tinha uma coisa parecendo com uma corrente. E ela ficou intrigada, que agora aparecia uma tabuleta da lei, né? Foi perguntar ao guia. Ele falou, a corrente depois eu lhe falo, né? E pode passar. O Bartol, né? E aí descobriu-se que, na verdade, a estátua foi feita para celebrar, na verdade, a ação da escravatura nos Estados Unidos e não das boas aos imigrantes. Agora, aí ele tirou a corrente que estava na mão e colocou no pé da estátua de qualquer maneira. Aqui, os que vão lá visitar ainda vão ver parte daquela corrente que estava originalmente na mão para simbolizar a abolição da escravatura e colocou a corrente aqui junto aos pés. A mesma, veja que é uma corrente grande, não é pequena, não. Pode passar. O jornal Washington Post, do ano passado, faz, então, essa história, embora a placa com o famoso poema de Emma Lazarus, né, continue lá dando as boas-vindas às massas, cansado de sua pobreza, as massas amontoadas, aspirando respirar livremente, ocultou-se o fato de que a Estátua da Liberdade foi inspirada no final da Guerra Civil e da Emancipação. E o jornal, então, traz isso agora, depois de quantos anos? Quase 2 séculos. Ok. Então, quando a gente fala, a gente teve no Brasil, infelizmente, nessas últimas 2 décadas, alguns avanços importantes. Mas a gente vê que esse avanço não resolve o problema enquanto não houver uma mudança significativa no caráter, no coração das pessoas. Vocês conhecem esse We the People, nós, o povo, é a introdução da Constituição americana. Eu não sei, provavelmente vocês não conseguem me ver. É interessante, eu tenho uma Constituição dos Estados Unidos aqui na mão. Um livrinho pequeno, e começa exatamente a primeira linha, diz: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição dos Estados Unidos da América. 1776. 1857, no caso Dred Scott, que o juiz Robert Taney, da Suprema Corte, escreveu.
ele tinha uma pergunta para saber se, aos olhos dos fundadores, dos autores que escreveram a Constituição, né, os framers da Constituição americana, se os eram membros integrantes da soberania, se eles deveriam ser incluídos entre nós, o povo, we the people, disse. Pensamos que eles não são e que eles não estão incluídos, não pretendiam ser incluídos. Eles haviam sido vistos há mais de um século como seres de uma ordem inferior e todos capazes de se associar, e até agora inferior, que eles não tinham, que o homem branco deveria respeitar. E o negro pode ser justa e legalmente reduzido à escravidão em seu benefício. Isso muito depois da Constituição dos Estados Unidos ter sido firmada e iniciada lá com Thomas Jefferson, né, com We the People. Adiante. Eu acho que eu vou pular aqui alguma coisa. Vai falar de Ku Klux Klan, pode deixar basicamente esses eventos da supremacia racial. Vamos sair disso. Bom, a gente já viu algumas dessas coisas. Eu acho que eu já vou finalizar aqui. Então, o que a Casa Universal de Justiça nos diz? A Casa Universal de Justiça nos diz que, para um Bahá'í entrar nesse embate, vamos dizer, quixotesco de que há um por um dos males da civilização, de uma certa maneira, a gente não vai conseguir. Naturalmente que a gente tem que estar envolvido nos momentos sociais, prestar nossa solidariedade, participar, tentar mudar a legislação, tentar mudar as políticas públicas, mas saber que a verdadeira mudança vai acontecer no longo prazo. Nós precisamos de uma estrutura, mas temos que saber que essas ondas vão se repetir até que haja uma mudança significativa em nós mesmos. Chogue Effendi chama isso da dupla cruzada, que de um lado nós deveríamos buscar olhar o exemplo de Abdu'l-Bahá. E o que Abdu'l-Bahá fez? É a pena dar uma parada aqui. Abdu'l-Bahá havia feito uma palestra na Universidade Howard, vinculada com naquele tempo com a Associação da Promoção das Pessoas de Cor, cujo fundador era o W.E. Du Bois. Abdu'l-Bahá fez lá uma palestra, fez em várias. Depois dessa palestra, Abdu'l-Bahá convidou, ele tinha um almoço que ele foi convidado para a casa de Ali Quli Khan, que era uma família persa Bahá'í que morava em Washington. Estavam convidados várias autoridades, representantes inclusive se não me falha a memória agora, da Turquia, entre outras autoridades presentes em Washington, e Louis Gregory, que era um negro advogado, militante, participante da Associação para a Promoção das Pessoas, não havia sido convidado. Abdu'l-Bahá, como era o anfitrião, convidou Louis Gregory, um negro, num momento em que reuniões de brancos eram brancos, reunião de negros eram negros, para uma conversa na casa de Ali Quli Khan, e a conversa se estendeu até que chegou nós, todos os convidados esperando, e a mesa já poteiras, as pessoas mais proeminentes prontas para sentar na cabeceira da mesa, provavelmente ao lado de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá começou a perguntar: cadê Louis Gregory? E ninguém encontrava Louis Gregory. E aí demorou até que encontraram Louis Gregory. Louis Gregory, na verdade, já estava se preparando para sair.
E Abdu'l-Bahá o trouxe e o sentou ao seu lado, na cabeceira. Mas veja, Ali Kuli Khan e a senhora tinham um bom trânsito em toda a comunidade branca. Estava ciente também dos ensinamentos de Bahá'u'lláh quanto ao princípio da unidade racial, mas não havia convidado nenhum negro para aquela palestra. Então, Abdu'l-Bahá quebra esse modelo, coloca Louis Gregory como a pessoa principal ao seu lado, naturalmente conduz a reunião. Mas o que eu quero dizer é que Chogue Effendi chama a atenção que as mudanças vão acontecer no dia a dia, no momento em que cada um de nós estiver atentos a cada oportunidade de trazer ao destaque as pessoas negras, as pessoas, quanto mais negra a cor, especialmente mulheres, para estarem em posição de destaque. Isso fica, no meu entendimento, aquela analogia em que ele diz que o negro é a pupila negra do olho. A pupila é o ponto pelo qual nós podemos enxergar a realidade. A imagem então forma a imagem, permite ter uma compreensão da realidade externa. E nós temos que ter a participação explícita em tudo aquilo, em todas as nossas atividades, para que estejam nas posições de destaque, para que seja um contraste visível daquilo que nós, enquanto comunidade Bahá'í, podemos fazer. Agora, a Casa de Justiça, adicionalmente, diz que tudo aquilo que se está fazendo hoje, no plano de 5 anos, porque a palavra sagrada é o principal instrumento da transformação da ação humana. E que a promoção das atividades centrais, a inclusão das pessoas das periferias, das vizinhanças nessas atividades, o encorajamento para que elas possam participar em pé de igualdade com qualquer outras pessoas, possam ter um ambiente propício a expressar sua compreensão daquilo que possam estar coordenando as atividades, possam elas encabeçar e guiar atividades, vai treiná-las e permitir que, gradualmente, nesse processo de construção nas raízes da comunidade, se finque de uma vez por todas um processo gradual, presente em todos os 5 continentes e de maneira simultânea, uma transformação estabelecida no próprio coração. Enquanto nós vamos fazendo mudanças, promovendo mudanças públicas, vou fazer menção aqui, por exemplo, como eu estou olhando aqui, pelo menos aqui no meu quadro aqui, pessoas que estão nessa live, eu estou olhando Irade, está aqui à minha direita, eu não sei aí como está. Mas Irade, né, como branco, ele é moreninho, mas no movimento negro ele é considerado branco. Mas é uma das maiores ativistas barrais que nós já tivemos até então no Brasil. Ele participou em todas as conferências preparatórias da Conferência Mundial contra o Racismo, tive o privilégio de acompanhá-lo lá na Colômbia, no Chile, em Genebra, e depois na Conferência Mundial na África do Sul, mas como decorrência dessa participação da comunidade Bahá'í, é que nós temos o que temos hoje. Quando a gente fala, por exemplo, do Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Igualdade Racial começou a ser discutido ainda lá com o deputado federal Paulo Paim, sede nacional Bahá'í. Eu me recordo das reuniões em que a gente estava lá rascunhando algumas coisas para poder apresentar como subsídio para esse documento. E é muito bom ver que houve mudanças significativas.
a Lei 10.139, que obrigou as escolas e a LDB a incluir nos currículos escolares o estudo da história da África e dos afro-brancos, né, que a gente ainda conhece tão pouco, no mesmo caso seguido dos indígenas, e muitas coisas estão acontecendo. Apareceu a CEPIR, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que não havia, a Secretaria Especial de Promoção das Mulheres, que, ou seja, houve uns avanços, agora parece que a gente está num processo, porque a Secretaria, com status de ministério, foi para o Ministério, inicialmente, dos Direitos, agora virou um departamento, e daqui a pouco vira uma nuvem perdida, e que aí é preciso uma nova onda para poder trazer um tema que Schogefendi diz que vai demandar tempo. Precisamos de estar atento a isso. Enfim, eu paro por aqui, e aí, se houver perguntas, eu espero que outros colegas também venham a responder. Sim. Querido Gabriel, a gente só tem a agradecer. E temos algumas perguntas, sim, aqui. Acho que as duas primeiras a gente pode até unir. Está se perguntando qual a solução para tanta diferença, né, que você apresentou aqui, e tanta exclusão. E em meio aos protestos públicos sobre racismo, qual a melhor estratégia para a ação? Pergunta difícil, né? Bom, primeiro eu acho que a comunidade Bahá'í, todos nós temos que, assim como George Floyd, eu disse, eu não consigo respirar, eu acho que todos nós, populações afrodescendentes, dada a exclusão tanto econômica, tanto da senzala dos livros, vamos assim dizer, do acesso ao avanço na escolaridade e tudo que tem acontecido, nós também podemos dizer, eu não consigo respirar. Nós temos que ser solidários e participar na nossa medida, promovendo as atividades para gradualmente, além daqueles que realmente têm contato com os movimentos, de se engajar, prestar solidariedade e inteligentemente trabalhar para a gente. O que tem que evitar é o conflito. Bahá'u'lláh diz que nessa dispensação o conflito não está permitido. Então nós temos que encontrar as maneiras de colaborar positivamente na solução do problema, né? Às vezes eu tenho que dizer também, parte do movimento negro não aceita a participação de outras pessoas. Nós tivemos dificuldade, por exemplo, de o movimento indígena com o movimento negro. Ambas as populações, em tudo aquilo que a gente viu aqui, totalmente excluída. Na verdade, nós temos que unir esforços numa mesma direção, porque o elo fraco da corrente é a medida pela qual a corrente como um todo vai ser medida. Então, o país é forte em que, se o elo da corrente mais é o indígena ou é o negro. Enfim. Temos muitos agradecimentos aqui, parabenizando também pelo levantamento histórico aprofundado que você mostrou para a gente e que nos mostra o quanto que precisamos transformar a nossa sociedade em busca de novos paradigmas. E tem aqui também uma tentativa de resposta na ação, né? Até a mesma pessoa que perguntou se seria o caso de ser o amor ao próximo, né? Essa atitude de demonstrar, através da construção de reações amorosas com frases do tipo, ser negro é lindo, isso seria um caminho? É uma pergunta, né?
Olha, tudo bom. Agora, Abdu'l-Bahá disse que nós devemos, na verdade, não basta a gente falar eu amo, né? O amor tem que ser expresso em ação concreta, né? E se a gente olhar, de certa maneira, nós mesmos estamos infectados com o vírus do racismo em alguma medida. Né? Ou mais ou menos. Então, temos que revisar a nós mesmos constantemente daquilo que nós dizemos que somos. Nós temos que continuar sendo, e ser significa uma mudança constante, né? Então, o amor não pode ser expresso em palavras somente. Ele é melhor expresso na ação concreta. Ontem eu vi a notícia aqui do Jornal da Bahia, que agora foi resgatada da escravidão. Estamos em 2020. Após 35 anos de trabalho doméstico. Quantos de nós continua pagando mal as nossas ajudantes, as pessoas que vêm nos ajudar em casa? Quantos de nós tivemos empregadas domésticas em casa e qual o tratamento efetivo nós demos ou que damos, sejam elas brancas, né? Enfim, amanhã nós vamos sair. Nós estamos diante de uma pandemia, acabamos de ver alguns slides, alguns quadros aqui mostrando que essa população historicamente excluída está no mais baixo nível de pobreza. Exclusão. A gente vai sair, alguém vendendo umas frutas aí na esquina, realmente um afrodescendente, mas talvez a gente vai preferir comprar a nossa fruta no supermercado. Qual é a medida do nosso amor em relação a tudo isso que nós fizemos? Qual é a mudança que efetivamente nós queremos fazer? Quem são as pessoas que nós vamos trazer para estar ao nosso lado? Não uma vez. Então, a medida de amor que cada um de nós é chamado a dar, como outro dia eu vi aqui, o pessoal está reclamando de cotas, acha que cota é esmola. Cotas não é esmola, né? Alguém acha que é esmola deixar uma pessoa idosa passar na frente, na fila do banco, do supermercado, qualquer coisa? Não, não acho. Alguém acha esmola de uma senhora grávida, ou qualquer pessoa grávida, jovem também, está adiante, isso é o que é esmola? Não. Medidas para se corrigir distorções sociais. E nós temos que pensar em tudo aquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está falando. Como que isso, efetivamente, na prática, se transforma não só em apoio ativo, mas em ações. Eu não vou aqui dizer que é amor, né? Mas não pode ser palavras. Dentre vários elogios, Gabriel, tem uma pergunta aqui que é interessante. Como criar espaços dentro da comunidade para empoderar afrodescendentes e incorporar a dimensão espiritual na solução do problema? Bom, a comunidade Bahá'í, de longe, por conta dos princípios, é a comunidade que talvez apresenta a maior diversidade étnica, cultural, racial, econômica e tudo. Mas o que a gente está atento, em especial às instituições, é de que, com essa disparidade que existe, como que nós criamos espaços de maneira deliberada para que mais afrodescendentes, mais mulheres em especial, estejam à frente das atividades.
de maneira, né? E, naturalmente, que se a gente pode criar espaços específicos também, onde essas questões possam ser conversadas, aprofundadas, né, e aprofundadas mesmo, convidando, inclusive, pessoas do movimento negro, outras pessoas para nos ajudar a melhor entender a problemática, porque quando a gente fala de empatia, sentir a dor, significa que eu tenho que caminhar ele. Eu tenho que comer a comida dele. Eu tenho que estar até dormir na cama dele para poder entender. Como é que eu vou entender? E eu pergunto, quantos de nós vai com frequência aos bairros da periferia? Né? Quantos de nós está efetivamente envolvido em atividades de promoção da igualdade, uma das atividades centrais, mas no bairro? É um difícil, né? E o que Chogue Effendi está dizendo aqui é que a gente tem que deixar a nossa casca de convencionalismo, né? Tem que ter coragem e tem que partir para a ação. A ação não é dizer eu amo, né? Requer uma ação muito prática, muito decisiva. Possa ser que nós vai morrer, mas não é parte. Quantas lideranças que se propuseram a isso, como Nelson Mandela e tantos outros, né? E, às vezes, tem algumas lideranças como muito, vamos dizer, de fala muito, muito contundente, mas mesmo líderes como Malcolm X, que a gente não gosta de citar muito, mas eu vou citar um texto de Malcolm X, se eu encontrar aqui, eu tinha separado, porque é um texto bem, eu acho que não, eu não sei, né, eu falei que vou, mas deixa eu ver aqui. E aí eu acho que com isso é que uma coisa muito, muito interessante que eu acho que vem aqui para esse momento. Ele diz o seguinte: precisamos de mais luz uns do outro. A luz cria entendimento. O entendimento cria amor. O amor cria paciência. E a paciência cria unidade. Eu sou pela verdade, não importa quem diga. Sou a favor da justiça, não importa quem seja a favor ou contra. Eu sou um ser humano, em primeiro lugar. Como tal, para quem e o que quer que beneficie a humanidade. Eu acho que está muito próximo daquilo que Abdul-Bahá disse, né? Apesar de que algumas das ações eram muito contundentes. Mas veja a doçura do entendimento também. Então, temos alguns comentários bem interessantes aqui, imagino que vocês todos estejam vendo, e tem uma solicitação do Marco Oliveira para fazer 3 comentários. Então, a gente está no momento final, abrir aqui para essa participação oral. Obrigado, Ana Paula. Eu vou ser breve. Gabriel, muito obrigado por essa intervenção. Gabriel referiu um padre jesuíta que legitimava o tráfico de escravos e a escravatura. Eu acho que era importante referir um outro jesuíta, que é nosso, é português e é brasileiro, que foi o padre António Vieira. Ele foi um defensor dos índios, dos negros, dos judeus, e por causa disso foi perseguido por proprietários, por colonos portugueses no Maranhão, e mais tarde foi preso pela Inquisição em Portugal. É uma figura extraordinária na cultura portuguesa e na cultura brasileira. Portugal tem um problema com um passado colonial e com um passado racista. Portugal lutou 3 guerras coloniais durante 3 anos e
Portugal não fez uma reflexão sobre esse passado colonial. Nós vemos, por exemplo, muitos filmes sobre a guerra do Vietnã em que os americanos reconhecem que naquela guerra estiveram no lado mau. Mas, sabe, não há um único filme português que mostre à sociedade portuguesa que nós, portugueses, estivemos no lado mau. Há muitos e muitos veteranos de guerra portugueses que continuam a justificar a presença portuguesa nas colónias, que dizem, olha, vê a miséria que é hoje Angola, para que é que eles queriam independência? É uma mentalidade colonial que persiste e é difícil viver com esse passado. As pessoas têm dificuldade claramente a adaptar-se. Mas há uma nova geração em Portugal que está a tentar mudar as coisas. Nos últimos 5 anos assistimos a mudanças concretas. Nós pela primeira vez tivemos uma ministra negra, ministra da Justiça. Nós temos neste momento 3 deputadas negras no nosso Parlamento. Uma foi eleita como independente e na minha experiência profissional, eu sou engenheiro de software, só nos últimos 5 anos é que eu comecei a ter colegas africanas, mulheres a trabalhar com software. Não é? E não é uma empresa portuguesa, é uma empresa alemã. Portanto, é isso que eu queria dizer, partilhar um pouco da experiência portuguesa, a propósito do tema do racismo. Eu queria comentar que realmente o padre Antônio Vieira, grande escritor, e padre Antônio Vieira, ele teve muita dificuldade no Brasil, porque ele, de um lado, não aceitava a escravidão, mas, por outro lado, ele se via incapaz de poder se voltar contra o restante da congregação dos jesuítas e, principalmente, contra o papado. Então, no Brasil, ele encontrou uma linguagem em todos os seus discursos que ele fez no Maranhão, na Bahia, tentando, de maneira, então, sublimar, já que ele não podia solucionar a escravidão, ele queria, então, pelo menos, vamos dizer, salvar a alma dos escravos. Do ponto de vista da história, é interessante revisar o que escreveu o padre Antônio Vieira, porque, ainda que se tirado fora do contexto, vai colocá-lo numa situação muito difícil, em que, especialmente, o movimento negro iria bater muito nele, dizendo, veja e tal. Tendo o contexto, se pode até entender, de uma certa maneira, a dificuldade. Mas é interessante, eu separei um texto do padre Antônio Vieira, eu tenho 2 minutinhos. Então, esse aqui é uma parte de um do sermão que o padre Vieira fez, Pretos de um engenheiro na Bahia, onde, naturalmente, então, faltava a condição de escravo e do sofrimento, dentro dessa possibilidade de salvação das almas. Mas veja a dificuldade que ele tinha. Mas veja o que ele escreveu, olhando agora friamente do ponto de vista de manutenção do sistema escravocrata. Padre, não há trabalho nem de vida no mundo mais parecido à cruz e paixão de Cristo que o vosso desses engenhos. Bem-aventurados vós, se soubereis conhecer a fortuna de vosso estado, e com a conformidade e imitação de tão alta na semelhança, aproveitar e santificar o trabalho. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado.
imitatoribus crucifixi, imitador de Cristo no crucifixo, porque padeceis de um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A cruz foi composta de 2 madeiras, e essa, em um engenho, é de 3. Também ali faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio, outra vez servindo para a esponja que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir. Foi de dia sem descansar. Tais como são as noites e os vossos Cristo despidos, perdão, e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratado em os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Então, o padre vai na confirmação de que a escravidão era algo muito bom. Quanto à situação dos negros em Portugal, eu acho que o Brasil, vocês percentualmente está melhor que o Brasil, porque atualmente, de todos os governadores do Brasil, nós não temos nenhum negro. Entre os senadores, nós tínhamos 3, atualmente, basicamente 1, com comprometimento. Deputados federais, de 503, atualmente são 89, aí já é um pouco melhor. Diplomata, quase nenhum, não vou arriscar falar o número, não, quase nenhum. Mas não é diferente dos Estados Unidos, que está agora vivendo essa situação. Os Estados Unidos tem 189 embaixadores, 3 negros, 4 hispânicos. E possivelmente também vai ter que fazer uma revisão em seu processo de trazer os negros a posições de destaque. Perdão se tomei muito tempo agora nessa última. Querida Guite, gostaria de fazer os agradecimentos. Você está tentando abrir seu microfone e não está conseguindo, né? Deixa eu ver. A palavra serve de barreira. Eu já tentei também te liberar aqui e não consegui. Que ódio. Tá? Engraçado. Quando a gente fala de espiritualidade, é distinto uma pessoa. Bom, gente, então... Vocês estão todos no mudo? Ainda está mudo. Pois é, mas... Aí. Libera alguns, mas não libera todo mundo. A Guite que eu queria liberar para ela fazer o fechamento. A nova atualização do Zoom que não deixa fazer isso. Tá bom. É? Que chato. Bom, então, agradeço imensamente a presença de todos vocês hoje. Sexta-feira que vem nós nos encontraremos novamente. Na sexta-feira que vem a palestra será às 20h30. Nós estamos fazendo esse ajuste de horário em função de terem outras programações também que são muito importantes. O tema, inclusive, nosso palestrante está aqui. Eu não consigo te abrir também, né, Irade, para você falar. O Irade vai... Aí! Eu falar, eu só não estou falando então, em respeito aos demais. Aproveita e convide, então, os nossos amigos, querido. Não, deixa você fazer o convite. Vai lá, continue. Então, deixa eu pegar aqui o tema. Vai ser Noite Tenebrosa ou Alvorecer Radiante?
Então, até lá, vamos imaginar o que pode ser essa abordagem que o querido Irad vai trazer para a gente. Sexta-feira que vem, às 20h30. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, Antônio. Boa noite, obrigada. Obrigado, Hélio. Boa noite, obrigado. Obrigada, Gabriel. Boa noite a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Antônio. Parabéns. Obrigada. Abraço. Muito obrigada, querido Gabriel.